Há um pensamento que diz: os glutões cavam a própria sepultura com os dentes. Eu conheço um homem cristão que morreu literalmente por comer em excesso. Na verdade, o número de pessoas que estão morrendo por esse mesmo motivo é preocupante. Que o Senhor ministre ao coração das pessoas esta verdade libertadora. Bom, nós vamos ler a Bíblia, Provérbios 25 e verso 28. Agora, é fundamental, imprescindível que você faça algumas coisas. Primeiro, fique comigo até o final. Segundo, já dá o seu like. Terceiro, inscreva no meu canal se você não se inscreveu ainda. E no final, compartilhe essa reflexão com o maior número possível de pessoas. Sabe essa pessoa que você escreveu o nome dela aqui? Porque vamos orar no final por ela? Mande esse vídeo para ela depois, ok? Provérbios 25 e 28 diz assim, olha que texto maravilhoso. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Este vai ser o meu assunto aqui com você hoje. A conquista de si mesmo. Aquele que é escravo de suas paixões e instintos nega de fato a sua liberdade, disse Júlio Chavantes. Olha o que diz a palavra. Por isso mesmo, vós empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento. E ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro escreveu na sua segunda epístola, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Paulo escreveu, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Preste atenção. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Esse texto, escrito pelo sábio Salomão, nos mostra a vulnerabilidade de um homem que não consegue se controlar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aborda novamente esta questão dizendo, mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo, 1 Coríntios capítulo 7 e o verso 9. Veja que Paulo está falando sobre dominar-se. Dominar-se no grego é ekrateomai. Neste caso, a palavra é usada em relação ao controle do impulso sexual. Mas em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, ele se refere a toda forma de autocontrole e autodisciplina que um atleta precisa exercer para ser bem-sucedido em suas tentativas de obter a coroa da vitória. É provável que Paulo utilize essa palavra para listar as virtudes do fruto do Espírito em Gálatas 5, porque nos versículos anteriores, no versículo 19 ao 21, ele listou as obras da carne, que se manifestam quando não há domínio próprio. Aristóteles usou a mesma palavra para designar a capacidade de se conter o desejo por meio da razão, de ser resoluto e disposto a suportar a carência natural e a dor. Os filósofos estoicos percebiam claramente a verdade expressa por essa virtude do domínio próprio. Eles procuravam fazer com que a razão dominasse a vida inteira,
controlando as paixões e firmando a alma. Tomás de Kempis, um santo homem, disse: nenhum conflito é tão severo como o daquele que luta para dominar o eu. Gente, todo cristão precisa saber que o domínio próprio é uma conquista diária em que as pequenas vitórias de hoje preparam as grandes vitórias de amanhã. O apóstolo Paulo coloca o domínio próprio como uma das virtudes do fruto do Espírito que precisa ser desenvolvida no crente. O autocontrole é o desafio nosso de cada dia. Não importa o nível de maturidade do cristão, essa é uma batalha que vai durar até o dia do arrebatamento da igreja ou da partida de cada um para estar com o Senhor. Essa é a luta da qual a Bíblia fala. O que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito Santo quer é contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos. E por isso vocês podem fazer o que querem, disse Paulo. Sansão, um homem forte e ao mesmo tempo fraco. Juízes capítulo 14 ao 16. São de Júlio Chavantes as palavras: aquele que é escravo de suas paixões e instintos nega de fato a sua liberdade. Não é livre, nem de fato, nem de direito. Submetendo-se ao domínio da natureza inferior, abdica a sua realeza e a sua filiação divina. Sansão tinha tudo para começar e terminar bem a sua história, mas não foi assim. A história de Sansão deve levar você a refletir sobre como estamos agindo e reagindo em nossa luta contra as concupiscências da carne. A semelhança de Sansão, toda pessoa tem áreas vulneráveis ao pecado. É por isso que o autocontrole é uma das virtudes que não pode faltar no caráter do cristão. Sansão não levou a sério isso. Nenhum outro homem na Bíblia se compara a Sansão quando se trata de força física extraordinária. Debaixo da unção divina, ele realizou 7 impressionantes proezas. Estrangulou um leão sem usar nenhum tipo de arma. Massacrou 30 homens em Asquelão. Veja, com 300 raposas, ele queimou os campos dos filisteus. Pela segunda vez, massacrou os filisteus com uma queixada de um jumento. Ele matou 1000 homens, removeu os portões de Gaza. Por fim, Sansão derrubou o templo de Dagon. Apesar destas proezas, Sansão foi derrotado pelos inimigos e reduzido a escravo nas mãos dos filisteus. Tudo porque não foi capaz de conquistar a si mesmo. O fracasso de Sansão nos ensina que uma fraqueza que o homem não domina, logo será a causa da sua própria destruição. Um dos homens que desenvolveu essa qualidade em seu caráter foi o apóstolo Paulo. Ciente de que o autocontrole seria o segredo da sua vitória sobre a velha natureza, Paulo preferiu esmurrar o seu corpo, reduzindo a escravidão, para que, pregando aos outros, não viesse ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Se Sansão tivesse feito o mesmo, sua história teria sido outra, teria um outro final. Aprendemos com os erros de Sansão algumas lições. Primeiro, aqueles que não se sujeitam a uma disciplina própria serão disciplinados pelas circunstâncias da vida. Segundo, as pessoas que são escravas de suas paixões correm o risco de morrerem como escravas. Terceiro, cada pessoa lavra os termos da sua própria sentença. O destino do homem é o resultado das escolhas que ele faz. Quarto, quem nunca cai em si, um dia cairá nas mãos do inimigo. Quinto, quem brinca em se deixar amarrar, um dia poderá ficar amarrado para sempre. Agora, o que envolve o domínio próprio?
O domínio próprio não está relacionado apenas ao instinto sexual, mas há muitas outras áreas na vida do cristão. Dentre as áreas a serem dominadas, consideramos apenas 4 aqui. O domínio do apetite, Gálatas 5:21, que é a glutonaria. Originalmente, essa palavra indicava no grego um cortejo festivo em honra ao deus pagão do vinho, Dionísio. Era uma refeição e um banquete festivo, mas com frequência os seus participantes perdiam o domínio próprio e tudo se transformava em ocasião de glutonaria e orgia, sendo possível que a lista de vícios preparada por Paulo queira levar-nos a compreender ambos os sentidos da palavra. Dentro do nosso contexto, nos dias atuais, aqueles que perdem o controle e comem exageradamente estão praticando as obras da carne. Não seria exagero afirmar que, na maioria das vezes, a obesidade é um problema espiritual. Quando uma pessoa come além do necessário, está praticando a glutonaria e destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, 1 Coríntios 6,19. Se os cristãos que sofrem com problemas de obesidade levassem a sério essa virtude do fruto do Espírito, não seria necessário fazer cirurgia do estômago, tomar remédios para inibir o apetite, a menos que a obesidade seja resultado de um problema glandular ou genético. Segundo, o domínio do temperamento, Provérbios 16:32. Quando não há controle do temperamento, a pessoa se torna antissocial, com dificuldade de se relacionar, e isso compromete todas as outras áreas da sua vida. Quando uma pessoa se converte a Cristo, o seu caráter passa por uma transformação, porém o temperamento não. O temperamento será controlado pelo Senhor na medida em que o Espírito Santo desenvolve na pessoa o caráter de Cristo. Isso tem a ver com o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Em terceiro lugar, o domínio da língua, Tiago 3:2. A língua pode ser um instrumento gerador de uma psicologia de vida ou de uma psicologia de morte, Provérbios 18:21. Não é por acaso que a Bíblia compara a língua a uma navalha afiada, a uma flecha com veneno mortífero. Infelizmente, a causa dos maiores problemas na igreja é o uso indisciplinado da língua. Nada é mais prejudicial ao corpo de Cristo do que pessoas que não têm controle no uso da língua. Este era um dos problemas que afetava a igreja de Corinto. Foi necessário o apóstolo Paulo escrever: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos inteiramente na mesma disposição mental e no mesmo parecer, 1 Coríntios 1:10. O uso indisciplinado da língua havia gerado divisões no seio da igreja. A rebelião costuma ser o resultado do uso indisciplinado da língua. No meu livro, A Língua Domando Esta Fera, procuro mostrar algumas razões por que a Bíblia insiste nas advertências quanto ao uso disciplinado da língua. Veja o que eu coloco no meu livro. A indisciplina no uso da língua destrói amizades e separa amigos, Provérbios 18:9. A língua é uma influência maior quando usada para o mal do que quando para o bem. Através do mau uso da língua, espalha-se veneno no corpo de Cristo. De certa forma, o cristão é o resultado daquilo que ouve e fala. A qualidade de vida em família depende do que é falado no lar. 1 de Pedro 3:10. O destino da alma de uma pessoa é determinado pelas suas palavras. Mateus 12, versos 36 e 37. O estado da alma de uma pessoa depende do que sai da sua boca. A autenticidade da religião se manifesta através do que falamos. Tiago 1:26. Palavras podem contaminar como um vírus. Mateus 15:11. O que sai da boca revela o que está no coração. Jesus disse: o que sai da boca do cristão pode ser bênção ou maldição. Tiago 3:10. Lembre-se,
aquele que usa a língua disciplinadamente come dos frutos doces que ela produz. E por último, domínio do impulso de gastar. Um dos segredos dos bons administradores é o autocontrole. A falta de domínio próprio na administração do dinheiro leva o indivíduo a ser um consumista compulsivo. Há pessoas que são inteligentes em muitas áreas, porém não são boas administradoras. Todo bom administrador tem visão, sabe planejar, é determinado, generoso e tem autodisciplina. Algumas perguntas que merecem reflexão. Você compra por desejo ou por necessidade? Você gasta mais do que ganha? Você costuma comprar algo que já tem só porque está na promoção? Você tem total domínio sobre o talão de cheque, os cartões de crédito? A resposta a estas perguntas pode revelar se a pessoa tem domínio próprio ou não. A pessoa que tem controle dos seus impulsos costuma ser criteriosa quando sai às compras, porque sabe dar valor ao dinheiro que foi ganho com muito esforço. Por que Sansão não conquistou a si mesmo? Observe que Sansão dominou muitos inimigos, mas não foi capaz de dominar a si mesmo. E essa foi a causa da sua derrota. Bom, que Deus possa ministrar ao seu coração. Que o Espírito Santo produza em você a virtude do fruto do Espírito, que é domínio próprio. Entregue o governo da sua vida, o controle do seu coração ao Espírito Santo, para que ele gere em você o domínio próprio. Dominar a si mesmo é o nosso grande desafio. E aí está o segredo da nossa vitória. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão sobre domínio próprio. Que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, antes esmurrar o nosso próprio corpo, colocando ele à servidão, para que nós, pregando aos outros, não venhamos a ser reprovados. Dá-nos esta graça e esta capacidade de dominar a nós mesmos, os nossos instintos, os nossos desejos, que nós não vivamos debaixo do controle da carne, do nosso impulso pecaminoso, mas que sejamos dominados, controlados, dirigidos pelo Espírito Santo. Senhor, e hoje eu quero orar pelo meu amigo, pastor Silmar Coelho. Silmar Coelho, a Janice, este casal que o Senhor levantou como pastores, aonde quer que o Silmar esteja, que sobre ele esteja a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Dá a ele cada dia mais saúde, vida abundante. Dá a ele cada vez mais graça, força, coragem, discernimento, sabedoria. Eu abençoo o Silmar, sua esposa, seus filhos, sua casa, a igreja em sua responsabilidade, com toda sorte de bênção. E agora, Senhor, eu abençoo cada pessoa cujo nome foi colocado aqui, com a bênção da provisão, da proteção, da direção. Pai, que todas estas pessoas sejam alcançadas de forma extraordinária e sobrenatural por Ti. A Tua bênção sobre esta mulher, este homem, este casal, esta família. No nome de Jesus. Amém e amém. Dá o seu like, deixa aqui o nome da pessoa para a qual nós estamos orando e também se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu e envie esta mensagem para quem você ama, ok? E olha, amanhã estarei de volta com mais uma reflexão, vivendo acima da média. Um beijo no seu coração e repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Te espero amanhã.